Olá, está no ar o Curta Agora. A edição de hoje tem uma entrevista com o roteirista Di Moretti. Esse mercado ele é muito restrito, porque assim, é o princípio da confiança. Então o diretor trabalha com o roteirista que ele conhece, sabe como escreve e tudo isso. No quadro Olhar, Érica Savernini analisa o filme O Fantasma da Liberdade. Et maintenant, je vais vous montrer de très jolies images. Fique de olho porque o Curta Agora já começou. Quem nunca sentiu o desejo de subverter as regras da conduta social? Pois esse é um dos motes do filme O Fantasma da Liberdade. A obra é o penúltimo trabalho do diretor surrealista Luiz Buñuel. Érica Savernini analisa esta obra-prima do cinema. Confira. Olá, no Curta Agora de hoje eu vou falar para você sobre o Luiz Buñuel. Especificamente o penúltimo filme dele, O Fantasma da Liberdade. Nesse filme, a gente encontra os elementos síntese da proposta do Buñuel do surrealismo. O surrealismo do Buñuel é essa abertura do espectador para uma outra lógica da realidade. Não é uma realidade absurda, não é o que a gente no senso comum às vezes fala, né? Ah, é surreal, quando é uma coisa que é impossível. O surreal é essa realidade ampliada. Um desses elementos de subversão, por exemplo, a gente encontra logo no começo do filme. Você tem uma criança no parque com a babá, e um homem super suspeito, com aquelas capas, assim, aparece e abre a capa para a criança e entrega alguma coisa. Algumas cenas depois, a gente vê os pais dessa criança chamando a atenção da babá porque ela deixou, né, esse homem chegar perto da filha deles. E aí eles resolvem ver essas fotos que esse cara entregou para essa criança. E são postais. São, na verdade, postais turísticos da Europa. Em outro momento, ele faz isso também quando um grupo de amigos vai jantar e distribuído em torno da mesa, a gente tem, na verdade, vasos sanitários. Aí, de vez em quando, um pede licença, sai assim discretamente, aí vai para um cômodo fechadinho, que pareceria pra gente um banheiro, e aí ele come. Então, ele subverte essa ideia, né, de qual é o ato imoral, o ato indecoroso que você não faz em público. O Buñuel vai trabalhar nessa linha de surrealismo, essas pequenas subversões que fazem, na verdade, você pensar sobre as regras da sociedade, né? Mas o sonho, o onírico, faz parte dessa realidade. Então ele estrutura os filmes também pensando nesse onírico. Tem uma sequência no Fantasma da Liberdade que é bem ilustrativo disso, essa ideia de que o sonho ele é real, e o Buñuel faz isso literalmente. A gente tem um personagem que, na hora que ele vai começar a dormir, ele acerta o relógio, o despertador, ele apaga a luz, sem corte nenhum, ele acende a luz de novo e quando a gente vê já passou 1 hora. E nessa sequência, a cada deslocamento do olhar do personagem, tem um salto temporal desse pelo relógio, né? Não é o salto temporal usual do cinema. E começam a acontecer coisas estranhíssimas. Entra uma galinha no quarto, entra depois um avestruz, até que no final entra o carteiro e entrega a carta para o cara. E aí corta essa cena nesse momento e a gente vê ele contando isso pro psicólogo. E aí o psicólogo começa a tentar interpretar o sonho. E aí esse cara vira para ele e fala assim, não, mas não foi um sonho, tá aqui a carta. Agora, do Fantasma da Liberdade, para mim, um dos episódios mais interessantes, mais engraçados, e eu acho que ilustra bem o humor do Buñuel, porque ele tinha, assim, um objetivo bem concreto de desvelar para o espectador uma outra lógica, mas isso era feito também com um certo humor. Pode até ser um humor meio estranho, um humor meio sacana, até pelas frustrações que ele causa no espectador, mas é um humor fantástico do Buñuel.
Tem um episódio específico em que você tem um casal que ele é chamado porque a filha desapareceu da escola. Aí quando eles chegam na escola, eles vão para a sala de aula onde a menina deveria estar e a professora fala, olha, aconteceu, eu percebi que ela sumiu, a Liette sumiu, quando eu comecei a fazer a chamada. Quer ver? Deixa eu te reproduzir como que eu fiz. Aí a professora começa a fazer a chamada. E aí, quando ela chama o nome da menina, a Liette, aí a câmera mostra, a menina está sentada lá e responde. A professora continua conversando com os pais, falando, tá vendo? Foi isso que aconteceu. Eu chamei a menina, a Liette, e percebi que ela tinha sumido. E aí os pais ficam desesperados, que a menina sumiu e não tem nenhuma pista do que tenha acontecido. E aí eles são aconselhados, né? Aí é a polícia. Aí o que eles fazem? Pega a menina pela mão e saem da sala para ir para a delegacia denunciar o sumiço da menina. E aí quando chega na delegacia, tá a menina sentadinha lá e eles começam a explicar para o delegado que a menina desapareceu na escola e que a professora notou quando estava sendo feita a chamada. Notre petite fille a disparu. Quand? Il y a à peine une heure, en arrivant à l'école. La nurse l'a accompagnée comme tous les jours et quand l'institutrice a compté les élèves, elle était là. On a fouillé toute l'école, mais bien entendu, on ne l'a pas trouvée. Isso é a lógica do Buñuel. É uma lógica que você não consegue colocar na lógica cartesiana. É o que o Buñuel fala que é a lógica do onírico. Né? Aquela coisa da gente sonhar e você vê uma pessoa, você sabe que é aquela pessoa, mas ela tem outra aparência. É essa ideia do que é, mas não é ao mesmo tempo. Né? Essa lógica diferenciada que o Buñuel traz para a realidade, né? E ele vai trabalhar isso muito bem, maravilhosamente e de uma forma muito sintética no Fantasma da Liberdade. Et maintenant, je vais vous montrer de très jolies images. Mais surtout, il faudra les montrer à personne. Si vous les voulez, il faut promettre. O curta agora vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a atração é o curta Hamlet Digital. Não saia daí, a gente volta já já.